Agora o assunto é saúde. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta a memória, o pensamento e o comportamento. A condição afeta principalmente pessoas acima dos 65 anos e é o principal tipo de demência do mundo. Especialistas indicam que fatores genéticos, ambientais e o envelhecimento contribuam para o seu desenvolvimento. Mas para saber detalhes sobre a doença, eu recebo aqui nos estúdios a médica geriatra, a doutora Juliana Santana. Muito boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder informar e deixar a população mais alerta sobre a questão da doença de Alzheimer. Sem dúvidas. Essa é uma doença cada vez mais presente na casa, né, dos brasileiros. Isso pode ser pontuado por algum fator específico, doutora? Nós estamos no processo de envelhecimento rápido, principalmente os países subdesenvolvidos. E a doença ela é mais prevalente quanto maior for a idade. Sim. Então, por conta disso, acreditamos que tenhamos o maior número de pessoas acometidas hoje. Sim. E como é que está o avanço científico a respeito assim, dos tratamentos, terapias, né? Ou até mesmo a cura? Estão indo muito bem, né? Graças a Deus, nos últimos anos, vem mostrando, entendendo melhor os fatores de risco que estão associados à doença de Alzheimer e hoje nós já entendemos, inclusive, como intervir nesses fatores de risco. Por isso a gente fala hoje em prevenção, a gente já consegue reduzir o risco da doença em 48% mais ou menos. Também já temos medicamentos que interrompem a evolução da doença. Sim. São os anticorpos monoclonais, ainda não autorizado pela Anvisa, sim, mas isso já nos dá uma esperança, né? Já liberados pelo FDA. Vem aí algumas coisas para os próximos anos. Mas eu acho que de tudo isso, mais importante é a gente saber que a gente pode prevenir sim, a doença, inclusive nos países desenvolvidos, nos ricos. Sim. Nas 2 últimas décadas, a incidência diminuiu, reduziu. Que legal. Né? Ao passo que, infelizmente, nos países como o Brasil ainda vem crescendo bastante. Sim. E olha, a gente, né, tá aqui com essa informação, né, que nos deixa ansiosos pela chegada desse medicamento, né, ao mesmo tempo em que a gente fica triste por saber que a gente ainda cresce, né, com o número de pessoas que sofrem com Alzheimer. Aí um tema que está muito em alta e não há como não perguntar para a senhora sobre o cannabis, né? Hoje o cannabis ele está sendo bastante recomendado também para o Alzheimer, né? Isso, o extrato de cannabis ele vem se mostrando eficaz em várias patologias. Sim. Para a doença de Alzheimer, os estudos que a gente tem são mais focados realmente em alteração de comportamento, sim, não especificamente na cognição. Sim. E ele vai entrar como digamos, um medicamento coadjuvante. Sim. Tá? Os medicamentos que a gente já utiliza, que são os anticolinesterásicos, eles continuam ainda sendo o medicamento de escolha, sim, mas todos mais né? eficientes, comprovadamente eficientes. Perfeitos. Nós acreditamos que nós vamos ter avanços ainda com o extrato de cannabis, sim, acreditamos nisso, mas cientificamente comprovado de muitos anos de utilização e que a gente sabe que realmente tem resultado em frear a velocidade de progressão da doença, em melhorar sintomas e otimizar a funcionalidade da pessoa acometida pela doença, são os medicamentos chamados anticolinesterásicos, sim, mas o que a gente chama de tratamento não medicamentoso, sim, que são as reabilitações. Perfeito. O estímulo cognitivo, que é um tratamento assim, multidisciplinar, né? Isso, doutora? Você agir em vários fatores. Então, sim, você vai fazer o estímulo cognitivo para fazer compensações, você vai fazer um trabalho de atividade física, você vai trabalhar com alimentação adequada e hoje, bem recentemente, estive no Congresso Brasileiro da Doença de Alzheimer, agora em São Paulo, tem em torno de 15 dias, e mostrou o seguinte, que quanto maior o número de intervenções que são feitas, mais frequentes, mais intensas, sim, você reduz
a carga da proteína beta-amiloide, que é a proteína que é depositada de forma inadequada na doença de Alzheimer. Olha só. Então é um estudo bem controlado, ele avalia o biomarcador, ele avalia a patologia, Sim. comparando com o número de intervenções. Então realmente, você tratar de Alzheimer, você precisa deixar esse paciente bem ativo, essa pessoa bem estimulada. Né? Isso é socialmente estimulado, isso é muito importante. Sim, sem dúvidas. Nós temos alguns cards aqui, eu gostaria, né, de apresentar e queria que a senhora falasse se é mito ou verdade, e é sobre o Alzheimer, claro, né? E aí o Alzheimer é uma doença que surge com o envelhecimento. Isso é mito ou é verdade, doutora? Vamos considerar mito. Certo. Porque a doença de Alzheimer, ela pode aparecer antes mesmo dos 60 anos. Olha a aí. chamada doença de Alzheimer de início precoce. Sim. Onde o fator genético, ele é um fator mais importante neste caso, normalmente pela presença de um gene que a gente chama autossômico dominante. E nem todas as pessoas que envelhecem têm Alzheimer. Sim. Né? Tem muitas, nós temos idosos nonagenários até centenários lúcidos. Porém, quanto mais idoso for, maior a chance de ter a doença. Ela aumenta exponencialmente com a idade. Sim. Agora mais uma informação, então vocês viram, né? Mito, viu, gente? Cuidado. Exercícios mentais, eles ajudam a prevenir o Alzheimer? Com certeza. Quando você trabalha bastante o cérebro, você consegue aumentar o que a gente chama de reserva cognitiva. Certo. Então, e você tendo uma reserva cognitiva maior, você está mais protegido contra a doença de Alzheimer. Então, e doutora, esse é um o que seriam esses exercícios mentais, assim, só para a gente poder, né, deixar o público de casa mais ciente, consciente, né, a gente poder ajudar, né, olha, você pode fazer esse tipo de exercício. Isso, o exercício mental precisa ser um exercício que puxe da mente, né, que lhe desafie. Sim, o quebra-cabeça. Quebra-cabeça. A leitura é um excelente exercício mental. Caça-palavras. Caça-palavras, aprender um idioma, aprender uma nova música. Legal. Existem exercícios já bem estruturados até para o treino cognitivo. Sim, mas é deixar a mente o tempo todo, né, em processo de aprendizagem, né, ocupada, né? Eu diria que se você desafia a sua mente, você... é destra, escrever um pouquinho no outro lado, você mudar a direção do caminho que você faz todos os dias. Então é o tempo todinho a gente buscar desafiar o cérebro. Não deixar a mente acomodada, parada, né? Mas uma dica, vai lá, a leitura, que é bem acessível e que trabalha bastante a mente. Muito legal. Vamos agora a mais um mito ou verdade. Todo esquecimento é sinal de Alzheimer? Não, a gente tem várias causas, é mito, né? A gente tem várias causas para esquecimento, para distúrbio de memória. Desde causas chamadas reversíveis, como distúrbios, por exemplo, nutricionais, deficiência da vitamina B12, alteração do hormônio da tireoide, causas estruturais, como, por exemplo, um hematoma subdural, secundária a um trauma, uma queda. A gente tem líquido maior no cérebro, hidrocefalia de pressão normal, infecção do sistema nervoso central, né? Sífilis, neurosífilis, né? A Covid agora 19, por exemplo, foi comum. E temos doenças semelhantes à doença de Alzheimer, que são também degenerativas, outros tipos de demência, como demência de corpúsculo de Levy, demência frontotemporal. Nós temos a demência, por exemplo, vascular, que é muito comum. Tem alguma doença que se confunde muito com Alzheimer? Tem, né? Sim. A demência vascular, a demência frontotemporal, a demência corpúsculo de Levy, essas demências são confundíveis com a doença de Alzheimer. Né? E então, já sabe, né, mito? Vamos a mais uma. Diagnóstico precoce é essencial? Sim, faz muita diferença, mas é muita diferença mesmo na vida de quem aporta. A gente consegue otimizar o tempo com funcionalidade de vida daquele indivíduo. E hoje existe uma dificuldade do diagnóstico precoce, talvez por falta mesmo da informação. Muitos atribuem esquecimento ao próprio processo normal, por exemplo, do envelhecimento, né? Ou acham que é um estresse, que é um cansaço, enfim. Então a gente vê um retardo na busca de uma investigação. O principal sintoma seria exatamente o esquecimento? O esquecimento. Ou tem outros sintomas assim, que pode fazer como um alerta? Um alerta.
Eu diria o seguinte, o esquecimento ele é o mais comum. Então, é esquecer de coisas recentes. Onde guardou os objetos, vai no mercadinho e não consegue comprar aquilo que se propôs, esquece. Sim. Nós temos também alterações de linguagem. Então, você está numa conversa, quer falar uma palavra, esquece a palavra que vai dizer. Esquece, por exemplo, o nome de pessoas. Então, distúrbio de memória, distúrbio de linguagem. O vocabulário começa a ficar um pouquinho mais prejudicado e nós podemos ter também dificuldades de realização de algumas tarefas, de planejamento, Sim. Por exemplo, também é outro sinal. Ou alteração de comportamento, tá com a maior irritabilidade, ou às vezes até tá mais liberal, né? Então, Sim. assim, você percebeu que existe Houve alguma uma alteração mudança, alguma alteração. Isso a partir de que idade? Existe o Alzheimer de início precoce, Sim, abaixo então de 60 anos. Então, vamos dizer assim, a partir dos 50 anos. Eu a acho partir que é uma dos 50 idade, anos a gente já ficar exatamente, atento, né? E aí, essa dúvida, gente, quando procurar, né, o profissional geriatra? Isso. E aí, quando? Porque hoje a gente, né, tá com aquela questão, né? A gente não sabe quando tá mais, né, idoso. Então, na verdade, o geriatra é o médico do idoso, mas do envelhecimento, de todo o processo de envelhecimento. Porque, gente, nós queremos envelhecer Isso. bem. E aí, assim, é isso que é importante. Vamos Exato, lá. falou tudo. Envelhecer bem. Todos nós vamos, né, querer viver mais. E aí, viver mais é envelhecer bem. Primeiro Exatamente, passo, né, doutora? E vamos procurar profissional, geriatra. Quando? Que Exatamente. idade? Eu diria que a partir dos 40, 45 anos. A gente já deve procurar. Já pode, porque você vai entender como andar, qual o caminho para um envelhecimento mais saudável. Porque a gente não envelhece do dia para a noite. Sim. O processo de envelhecimento ele é continuado a partir lá dos 30 anos. É um Sim. processo, é uma jornada. E tudo se acumula, vamos dizer assim, Sim. para aquilo que você vai ser daqui a 30, 40 anos no futuro, né? Então, inclusive a doença de Alzheimer, a gente já sabe hoje que ela pode ser prevenida. Ela tem fator de risco desde a infância. Tem fator genético? Tem fator genético. Olha aí. Nós temos fatores genéticos, nós temos fatores da criação da reserva cognitiva, a escolaridade, os estímulos cognitivos começam na infância. Na meia-idade, vem os fatores de risco cardiovascular, então inatividade física, obesidade, uma alimentação inadequada, álcool, tabagismo. Você está sendo exposto a fatores de risco durante toda a sua vida, privação auditiva. Muitas informações, a gente está bombardeado de informação. Sobrecarga, estresse, depressão, enfim. Nós temos hoje em torno de 14 fatores de risco para a doença de Alzheimer. Então eu diria, Jaqueline, assim, que na verdade, a gente prevenir a doença de Alzheimer, a gente na verdade cuidar da nossa saúde. É você ter uma saúde global realmente cuidada, né? Uma saúde boa. Sim, perfeito. E aí a gente consegue chegar lá melhor. Gente, então, olha, aprendemos. Vamos procurar um profissional, geriatra, a partir dos 40, 45 anos, tá? Para saber como envelhecer bem. É isso, viu? Vamos tirar, porque assim, existe um estigma também, né, doutora? Para ir para o geriatra. Existe, o preconceito ainda é grande. Tá vendo? Até daqueles que já estão. É mesmo, existe. Então vamos quebrar essa barreira, porque nós precisamos, nós queremos envelhecer bem. Isso. É isso, nós precisamos e queremos envelhecer bem. Vocês ouviram, né? Então vamos lá, que esse é o caminho, né, doutora? É isso mesmo. O geriatra é o especialista que busca autonomia e independência. Perfeito. É isso. E se a gente for resumir, a gente quer que o idoso seja o mais ativo, o mais independente, o mais autônomo possível. Então não é o médico que vai proibir. A gente vai corrigir os fatores de risco, evitar complicações. Esse é o nosso papel. Excelente. Doutora, eu quero agradecer a participação aqui no nosso programa, né? Entrevista muito esclarecedora. Eu conversei aqui com a doutora Juliana e você de casa, espero que tenha entendido, né, aqui essa entrevista. E ela nos ajudou bastante com as informações, tá? Você também pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal do YouTube. A gente vai dar uma pausa para o intervalo, mas a gente volta já já com muito mais.